Olá pessoal, como vão? Nós vamos ver hoje a nossa última aula de lipídios. Nós vamos ver como que funciona a circulação e o transporte de gorduras pelo organismo, pelo corpo, já que elas são apolares, insolúveis e elas não se dissolvem no sangue, então a gente vai ter alguma dificuldade, para circular as gorduras. Então, como elas não são solúveis, nós vamos precisar de transportadores. Esses transportadores são uma família de lipoproteínas, e elas têm como função transportar os lipídios. Então, hoje o nosso foco é ver como que funciona o transporte e conhecer melhor as lipoproteínas. Bom, as lipoproteínas, elas vão ser uma estrutura, uma proteína que vai ter um formato especial e ela vai permitir, então, que a gente solubilize, a gordura no sangue para ela poder circular. Então, a lipoproteína, ela é um composto grande, tá? Um macroagregado, e ela vai ter triacilglicerol, colesterol e fosfolipídio, e as proteínas apolipoproteínas, que são características das lipoproteínas. Então, a gente tem vários tipos de lipoproteínas, essas aqui são as principais. Hoje nós vamos ver com detalhes todas elas, tá? Para vocês conhecerem. E são essas lipoproteínas que a gente dosa no exame de colesterol, tá? Então, na verdade, a gente não está dosando o colesterol, a gente está dosando as lipoproteínas. Mais popularmente, a gente fala que está dosando o colesterol, chama de exame de colesterol, mas o colesterol é só uma parte, desse processo. As lipoproteínas têm diferenças entre elas da origem, da função, da densidade, o conteúdo de lipídio que elas têm. Então, a gente vai ver tudo isso com detalhes hoje. Então, a gente vai ter que cada lipoproteína ela vai ter uma densidade diferente. A densidade está diretamente relacionada com o tamanho. Isso significa que se ela é muito grande, a densidade é baixa. E se ela é muito pequena, a densidade é alta. E cada uma delas vai ter um tipo de apolipoproteína diferente na estrutura dela, como a gente já vai ver. Então, algumas delas são bem características aí de alguma lipoproteína específica. Então, elas são chamadas assim, a B48 é uma apolipoproteína que só tem no quilomicron. A B100, ela tem no VLDL, no IDL e no LDL. HDL tem A1 e A2 e assim por diante. Então, quando a gente olha as lipoproteínas, a primeira diferença que a gente vê entre elas é o tamanho, tá? Então, o quilomicron é a maior de todas, o VLDL é um pouco menor, o LDL é um pouco menor e o HDL são as menores moléculas de lipoproteína. Então, se a gente centrifugar elas, as mais pesadas vão para o fundo, e as mais leves ficam mais em outros níveis, da solução que a gente estiver centrifugando. O perfil de conteúdo delas também muda de acordo com a função, como a gente já vai ver. Então, dependendo da função, a gente pode ter mais colesterol, mais triacilglicerol, mais apoproteínas e assim por diante. Tá? Não precisa saber esses detalhes, só para vocês entenderem, que existem diferenças entre elas. Então, essa aqui, são duas lipoproteínas. Essa daqui é o quilomicron e esse aqui é o LDL. Reparem que eles são parecidos, tá? Então, o que vai mudar? Os dois, eles têm aí uma camada de fosfolipídio. O fosfolipídio é uma molécula anfipática, então ele vai ficar, com a parte polar virada para fora e vai conseguir, então, se misturar no sangue, porque a parte de fora é polar. E a parte de dentro vai ficar apolar, e é onde a gente vai armazenar e transportar as gorduras. Então, esse miolinho aqui que a gente está vendo, aqui dentro vai ter triacilglicerol, colesterol, ácido graxo, principalmente, tá? E pelo lado de fora, ela vai ter proteínas nessa superfície, tá? Então, essa aqui, no caso, tem a B48 no quilomicron e a ApoB100 no LDL. Isso é uma proteína. Essas proteínas vão ser importantes para sinalizar para as células o que tem dentro da lipoproteína. Então, quando ela chegar em algum tecido, se o tecido tiver interesse em pegar aquelas conteúdos de lipídio que tem dentro da lipoproteína, ele vai reconhecer o que tem dentro por essa estrutura, por essa proteína que está fora.
Por isso que as apolipoproteínas, que são essas que eu citei, elas são importantes como sinalizador, né, para o nosso metabolismo saber para onde que deve ir, né, essas lipoproteínas. Então, basicamente, esse é o conteúdo de todas as lipoproteínas, tem a mesma estrutura, tá? Todas elas vão ter uma camada de fosfolipídio. Do lado de dentro, todas elas vão ter triacilglicerol e colesterol, principalmente. E aí, dependendo qual é a lipoproteína, vai ter diferentes apolipoproteínas, que são essas aqui que ficam na superfície, tá? Então, a gente pode reconhecer qual é a molécula pelo perfil de proteínas que ela tem na superfície. Bom, o mais importante para nós está aqui, né? A gente entender como que funciona esse metabolismo. Então, essa é uma imagem que vocês precisam entender muito bem. Então, vamos começar pensando assim, a gente comeu, né, uma coisa bem gordurosa, bem gostosa, pode escolher aí um frango frito, um brigadeiro, um bolo de chocolate, Nutella, sei lá, o que vocês quiserem aí, que é bem gorduroso. Então, a gente comeu, a gente digeriu, né? A gente, então, no processo digestório, a gente joga a bilha emulsifica, que é misturar, né, a gordura no fluido alimentar que tem ali, né, que é o quimo. E aí, aqui, então, no intestino, nós vamos absorver as gorduras que nós nos alimentamos. Então, a primeira das lipoproteínas que surge é o quilomicron. Então, o quilomicron, ele nasce no intestino e a função dele é levar gorduras da alimentação, ou seja, são gorduras que não são nossas. A gente está comendo aí ácidos graxos e triacilglicerol que são de outros animais, são de uma vaca, de uma galinha, ou de uma árvore, de uma oliveira, ou da soja, não importa, mas são gorduras que não fazem parte do nosso organismo. Então, elas são chamadas de gorduras exógenas ou alimentares, e a gente então vai jogá-las na nossa circulação pelo quilomicron. A função do quilomicron, então, é levar essas gorduras exógenas até o nosso fígado. O fígado vai metabolizar elas e vai transformar elas em gorduras humanas, gorduras endógenas. Então, todas as gorduras que a gente comer, a gente vai metabolizar. E parece óbvio, né? Você não vai guardar no seu tecido adiposo o triacilglicerol de uma vaca, ou de uma oliveira, ou da soja, né? Você vai guardar lá um triacilglicerol humano. Então, por isso, no fígado, ele vai ser transformado e o nosso fígado, então, vai metabolizar essas gorduras, tá? Então, o quilomicron nasceu no intestino, ele vai em direção ao fígado pela corrente sanguínea. E aí, gordura é gostoso, todo mundo gosta, né? Pensa o seguinte, uma bandeja de coxinha, você vai levar até a mesa. Você come umas no caminho, né? Então, assim, a gordura, ela é muito atrativa em termos energéticos e alguns tecidos vão começar a pegar gorduras desse quilomicron. Então, principalmente o tecido adiposo e o tecido muscular são os tecidos que mais pegam gorduras aí exógenas nesse caminho, tá? Então, quando chegar no fígado, já não é mais aquele quilomicron cheinho, cheio de gordura que saiu do intestino. É um quilomicron que já foi um pouquinho saqueado no caminho. Então, por isso chega no fígado o que a gente chama de quilomicron remanescente. É o que sobrou dele até chegar lá, tá? Bom, ele chega lá, tá? Então, nosso fígado vai receber esse quilomicron, vai incorporar esse quilomicron e ele sai da circulação. Tá? Então, assim, vocês já sabem o quilomicron, onde ele nasce, a função dele e aonde é que ele chega, né? Qual é o objetivo dele. Bom, aí o fígado, depois de metabolizar essas gorduras, ele vai lançar na circulação as gorduras endógenas, inclusive o colesterol. A gente viu na última aula que o colesterol é importante para a gente conseguir produzir hormônios, produzir membranas, então todos os tecidos precisam receber colesterol. Mesmo que você tenha comido colesterol na sua alimentação, o fígado metaboliza e produz. O colesterol só tem origem animal. Então, mesmo que você seja vegano, você vai produzir colesterol. Tá? Mesmo que você não coma o colesterol, o seu fígado produz, já que ele é necessário para o nosso metabolismo. Então, assim, o fígado vai lançar para a circulação o VLDL, que pela sigla em inglês quer dizer o seguinte, lipoproteína de densidade muito alta, muito baixa, desculpa, very low density lipoproteína.
Então, é a lipoproteína de densidade muito baixa, tá? Porque ela é grande. E ela vai ter lá dentro um monte de gorduras. Agora são gorduras endógenas, tá? São todas elas já gorduras do nosso metabolismo mesmo. Mesmo as que eram alimentares, elas são convertidas no fígado, tá? Então, assim, o VLDL tem o objetivo de levar para todos os tecidos gorduras. E todos os tecidos vão precisar de um pouco de gordura, alguns mais, outros menos, tá? E assim, então, o VLDL sai distribuindo gorduras para todos os tecidos. O tecido reconhece o VLDL pela poliproteína que tem na membrana, como eu já expliquei. Tá? Então, assim, ele sabe que é um VLDL chegando, ele sabe que ele pode pegar essas gorduras do VLDL. Então, assim, quando os tecidos vão retirando a gordura do VLDL, que é enorme, ele vai murchando, ele vai ficando menor. E aí, quando ele fica menor, a densidade dele aumenta. Então, ele tinha uma densidade muito baixa e a densidade dele fica só baixa. Esse é o LDL. Então, LDL quer dizer lipoproteína de baixa densidade. O LDL, então, foi transformado na circulação. Ele era um VLDL, ele foi perdendo tamanho, então o LDL surge na própria circulação, a partir do VLDL. E o LDL, então, ele leva a gordura para os tecidos, tá? Quando o LDL retorna ao fígado, o fígado incorpora ele, metaboliza ele, e se ele ainda tiver gordura lá dentro, ele produz um novo VLDL e lança para a circulação. Então, assim, vocês acabam de aprender sobre mais duas lipoproteínas, o VLDL e o LDL, certo? O LDL, ele leva a fama de colesterol ruim, o que é um tanto quanto injusto, já que ele está fazendo a função de levar, né, o colesterol e demais gorduras para todos os tecidos. A gente viu que os tecidos precisam de colesterol. Então, se a gente começa a levar muito colesterol, começa a se acumular nos vasos sanguíneos, o que é ruim. Mas daí falar que o LDL é mau é um pouquinho demais, né? Então, na verdade, ele não é mau, ele é necessário, mas ele não pode estar em grandes quantidades. Se ele estiver em grandes quantidades, significa que está chegando grandes quantidades de colesterol na circulação e ele vai acabar se acumulando nos vasos sanguíneos. Bom, percebendo isso, o fígado ele vai fazer uma nova lipoproteína, que é o HDL. O HDL é feito pelo fígado e ele também é feito pelo intestino. Tá? Então, o intestino e o fígado produzem o HDL. O HDL é bem pequenininho, então ele é bem denso, por isso que ele chama lipoproteína de alta densidade. Ele sai do fígado e do intestino quase murcho, quase sem nada dentro. E o objetivo dele é recolher o excesso de colesterol que tem espalhado na circulação, já que o colesterol não entra no tecido adiposo, como a gente viu na última aula. Então, assim, o HDL ele vai remover os excessos de colesterol que tiverem espalhados pelos vasos sanguíneos. E por isso, ele é chamado de colesterol bom, porque se ele estiver alto, significa que você está limpando os seus vasos sanguíneos e evitando aí futuras complicações. Então, a gente tem algumas situações que são mais genéticas, mas também são alimentares, em que a pessoa pode ter um desbalanço dessas lipoproteínas, causando acúmulo de colesterol nos vasos. Então, isso é um risco que a gente precisa evitar, tá? Então, isso é chamado de dislipidemia. Dislipidemia pode ser de dois jeitos, tá? A gente pode ter colesterol alto demais, isso é chamado de hipercolesterolemia. Nós podemos ter o triglicérides alto demais, que é hipertrigliceridemia, e nós podemos ter os dois, tá? O colesterol é mais uma questão genética, familiar, menos da alimentação. Isso não quer dizer que a alimentação não influencia. Como eu disse, um vegano que não come colesterol pode ter colesterol alto se a família dele tiver genes propícios para isso. Mas, se a gente tem um consumo muito elevado de colesterol, a gente também pode elevar o nosso colesterol. Então, assim, a gente não pode consumir muito, mas remover todo o colesterol da alimentação não resolve. O triacilglicerol, ele tem a ver com excesso calórico. Tá? Então, quem tem triglicerol alto, provavelmente está ingerindo calorias demais na sua alimentação. E nós podemos ter um caso mais raro, que é o contrário, quando essas proteínas são baixas demais, também geram algumas situações.
Esse aqui é o exame que a gente viu, né, que a gente deve fazer pelo menos uma vez por ano, tá? Todo mundo, mesmo as pessoas saudáveis, para a gente verificar se a nossa alimentação tá boa e se a gente não está correndo risco de entupir os nossos vasos e inflamar os nossos vasos pela presença de colesterol neles, tá? Então, assim, a gente sai com o resultado do colesterol total, o LDL, o HDL e o triacilglicerol. Como vocês viram aqui, tem as faixas de referência. E, ó, e aqui não é igual uma doença que você é doente ou é saudável. Aqui é risco, tá? Então, se você tiver colesterol alto, o risco de você inflamar seus vasos, o risco de você entupir os seus vasos é maior. Então, aqui a gente fala de risco, tá? Então, a partir de um certo valor, ó, acima de 240, o risco é alto demais, tá? Então, aí a gente precisa começar a tratar, e aí a gente usa duas estratégias principais. A principal é nutricional, tá? A gente consumir fibras. As fibras, quando o colesterol chega no fígado, ele é transformado em bile e é jogado no intestino. Então, assim, a gente joga no intestino o colesterol para ele sair nas fezes. Mas, quando ele passa pelo intestino, ele é reabsorvido. Então, a gente não consegue jogar ele fora. A gente joga no intestino para sair com as fezes, mas ele volta para o sangue, pelo quilomicron. Então, o que o nutricionista recomenda? A gente comer fibras junto com o alimento. As fibras alimentares, o colesterol gruda nelas e as fibras não são digeridas. As fibras vão sair com as fezes. Então, assim, ela leva o colesterol com as fezes. Então, consumir fibras é um recurso importante aí para diminuir o colesterol. Mas é uma questão mais genética. Então, algumas famílias têm um colesterol tão alto, que isso não vai resolver. Então, a gente associa exercícios físicos, já que a musculatura ajuda a queimar colesterol, e também a gente associa, às vezes, medicamentos. Tá? Então, acima de certo grau, vai precisar ser tratado com medicamento. Outra característica que acontece na maioria das famílias é que o colesterol vai piorando ao longo da vida. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui, é o que acontece na minha família. Meu pai e minha mãe têm colesterol alto, tá? Então, não foi sempre alto. Então, eu, que tenho essa genética favorável, até meus 20 anos, meu colesterol era ótimo, tá? Eu passei dos 20, eu começou a subir. A cada ano, ele sobe um pouquinho mais. Então, até os 30 anos, eu tinha um colesterol abaixo de 200, eu era desejável. Agora que eu já passei dos 30, estou me aproximando dos 40, eu já estou cruzando essa linha aqui, ó. Eu já estou começando a ter colesterol 200, 205, 210, que é um risco que a gente precisa começar a considerar. Daqui a algum tempo, é provável que eu passe dos 240. Aí eu vou precisar começar a tratar, tá? Então, se eu tiver bons hábitos, eu tiver uma boa alimentação, tiver bons hábitos de atividade física, eu talvez não fuja de ter que tratar o colesterol, mas aí, em vez de tratar com 35 anos, como foram no caso dos meus pais, eu posso tentar começar a tratar com 45 ou com 50 anos. Uma vez que a gente começa o tratamento, vai ser tratamento pela vida toda. Então, cada ano que a gente ganha aí sem tratar, é um ganho, né, em termos de custo, em termos de riscos de efeitos colaterais dos remédios também. Tá? Então, assim, os bons hábitos não vão salvar, mas eles postergam para quem tem a genética mais favorável aí para o colesterol. Outro detalhe interessante que acontece com algumas pessoas têm colesterol alto, mas quando a gente analisa o LDL e o HDL, o alto delas é o HDL, não o LDL. Aí, nesse caso, não precisa tratar, não é preocupante. Se ela tem muito colesterol bom e pouco colesterol ruim, não tem problema, tá? E o triacilglicerol, como eu já disse para vocês, tem muito a ver com a nossa quantidade de calorias que a gente ingere. Quanto mais caloria a gente ingerir, mais sobe o triacilglicerol. Como isso é um risco, né? A gente tem que preservar a nossa saúde, é uma questão preventiva, tá? Para a gente evitar ter inflamações e problemas vasculares sérios no futuro. Então, assim, a gente tem que começar a cuidar desde hoje, né, dos nossos vasos sanguíneos, para a gente, quando chegar na idade de idoso, a gente ter um bom sistema circulatório, não só estar vivo, mas ter boa mobilidade, boa movimentação também, né, boa disposição. Então, por isso que eu costumo brincar que a gente não quer ser só velhinho, mas a gente quer ser velhinho e dançar nos bailinhos, e para isso você precisa do seu sistema circulatório bem preservado, tá?
Bom, então as dislipidemias têm esses tratamentos que eu já contei para vocês, tá? Eu já contei isso que está aqui nos slides. Eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Então, aqui ó, a gente vai ter, por exemplo, conteúdo diferente. Ó, o LDL tem a função de levar o colesterol, então ele sai cheio de colesterol. O HDL tem a função de recolher o colesterol, então ele sai do fígado com pouco colesterol. Então, assim, pelo conteúdo, a gente consegue entender um pouquinho a diferença entre essas lipoproteínas. Bom, como eu mostrei para vocês, ó, essa imagem aqui mostra para a gente como elas são reconhecidas, tá? Então, isso aqui é o sangue, uma lipoproteína circulando no sangue. Aqui é um tecido qualquer, tá? E esse tecido tem receptores para as lipoproteínas. Então, assim, quando eles se reconhecem, a lipoproteína transfere para o tecido as gorduras. O colesterol, no caso, ele pode ficar acumulado aqui nos vasos sanguíneos, tá vendo? Então, assim, o colesterol que fica acumulado no vaso sanguíneo pode inflamar ou entupir esse vaso. Esse é um problema de saúde que pode vir a ser sério no futuro. Então, assim, a gente aumenta o risco de ter problemas cardiovasculares, como infarto. O infarto, por exemplo, ó, tem 2 tipos de infarto. Um infarto como esse, ó, entupiu o vaso sanguíneo, que é a artéria coronária que nutre o coração. E aí, essa artéria coronária, ela por ficar entupida, uma parte do coração fica sem receber sangue, sem receber oxigênio, sem receber glicose e acaba necrosando. Isso é chamado de infarto isquêmico. Isquemia é quando a gente impede a chegada do sangue. Então, isso pode acontecer no coração, pode acontecer no pé, pode acontecer em qualquer órgão. Tá? Então, a gente pode ter aí prejuízos com essas isquemias por obstrução, né, de vasos sanguíneos. Esse outro tipo de infarto é quando o vaso está inflamado, tá? Então, existe um processo inflamatório que pode acontecer nesses depósitos de gordura dentro dos vasos. E aí, o vaso, então, pode estourar. E aí, a gente tem um infarto hemorrágico, quando o sangue vaza para fora do vaso, que também é bem grave, tá? A gente pode ter efeitos de trombose, tem vários outros problemas cardiovasculares que podem ser causados aí pela má circulação, tá? Então, reparem aqui ó, que o vaso sanguíneo, pelo lado de fora, ele está igual, mas pelo lado de dentro, ó, ele está obstruído, tá? Começou a acumular aqui entre as paredes do vaso gordura, principalmente colesterol, tá? Então, assim, a gente pode ter obstrução até total, tá? E aí, o colesterol, o LDL é chamado de colesterol ruim, é porque ele leva o colesterol até lá, né? E o HDL é considerado colesterol bom porque ele recolhe o colesterol de lá. Então, assim, é importante a gente estar atento aí com a nossa alimentação, com os nossos hábitos e monitorar as dislipidemias todos os anos, pelo menos uma vez por ano. A gente já falou sobre as fontes de lipídio, né? Então, assim, a fonte de lipídio que a gente vai ter no nosso organismo tem o que a gente come, né? Que o nosso fígado recebe e metaboliza, mas como a gente já viu, o fígado e o tecido adiposo também podem produzir gorduras, tá? Inclusive o colesterol. O colesterol mais no fígado, mas o tecido adiposo produz triacilglicerol. Então, assim, principalmente a insulina causa esse efeito, tá? Se a gente estiver se alimentando demais, como está acontecendo na quarentena, o que vai acontecer é que o nosso tecido adiposo vai começar a incorporar gorduras, o que não é muito desejado, né? Não só em termos estéticos, mas também em termos de saúde e de fisiologia. A gente já viu essa parte dos lipídios da dieta, né? Então, quando a gente come os lipídios, a gente come bastante triacilglicerol. Se for produto de origem animal, a gente consome um pouquinho de colesterol. A gente consome todas as vitaminas que vêm dissolvidas com os lipídios. E os pigmentos, que alguns deles também têm propriedades nutricionais, né? Que também são dissolvidos. Alguns deles são lipossolúveis também. Quando a gente come a gordura com tudo que vem dissolvido nela. Essa é uma dieta americana, né, que eles têm bastante consumo de lipídios, tá? Então, no nosso caso, eu acredito que seja um pouco menos, mas se a gente pensar num café da manhã de um americano, ele frita um ovo, come com bacon, né? Então, assim, é um pouco mais gorduroso que a nossa alimentação. Os lipídios, eles então são estocados no tecido adiposo, como a gente viu na última aula, né, nessas estruturas aqui. E o que eu quero mostrar para vocês, eu pus aqui para vocês quais são cada uma das lipoproteínas, né, as características dela, para vocês poderem acompanhar.
Isso tudo eu já contei para vocês. Eu queria mostrar para vocês só mais uma coisinha que é outro detalhe interessante, como eu disse para vocês, alguns tecidos precisam de gorduras, né, para produzir hormônios gordurosos. Então, como exemplo, né, a gente tem a córtex adrenal e os ovários, né, e o testículo, eles produzem hormônios gordurosos. Então, eles vão precisar ter mais receptores de LDL para receber mais gorduras. Então, se a gente não recebe essas gorduras, a gente começa a ter falhas hormonais. É o que acontece com mulheres ginastas, por exemplo. Elas treinam muito, têm muito cuidado com o peso, com a alimentação, e aí elas acabam ficando quase com um pouco o teor de gordura corporal. Então, no caso das mulheres, menos que uns 14, 10% de gordura corporal, elas começam a ter falhas na produção de hormônios. Inclusive, elas param até de menstruar, de ter ciclos femininos pela falta de hormônios. Então, assim, nas mulheres, a falta de gordura corporal acaba sendo mais chocante que nos homens. Nos homens, eles também podem ter problemas se eles tiverem 0% de gordura, mas o homem que tiver menos que 10% de gordura, ele ainda consegue manter mais ou menos estável aí a produção desses hormônios. Isso é mais crítico nas mulheres. Então, se a gente pegar essas pessoas de capa de revista, nas mulheres vão ter em torno de 15 a 20% de gordura, e os homens vão ter 10% de gordura. Já seriam capas dessas revistas fitness, por exemplo, né? Então, assim, um homem com 10, 8% de gordura corporal, ele tem uma aparência bem magra. E uma mulher com 15 a 20% de gordura, ela tem uma aparência magra também. Tá? Então, a gente precisa manter um pouquinho de gordura no nosso organismo para a produção desses hormônios. O LDL ele é reconhecido por receptores, como eu mostrei para vocês. Então, assim, ele é incorporado por alguns tecidos, tá? Então, quando o LDL chega lá e é reconhecido, ele é jogado para dentro das células e aí a gordura fica espalhada dentro das células, como a gente viu na última aula, em forma de gotículas. E essas gorduras são usadas aí para o metabolismo desses tecidos que precisam de gordura. O tecido adiposo, aqui para a gente ver, né, a diferença entre o tamanho delas, tá? Uma foto de microscopia eletrônica, tá? Para vocês poderem ver que uma é maior que a outra, né? Tem alguma diferença aí também na densidade, né? Na consistência delas. E, por fim, eu só gostaria de falar para vocês que quando a gente tem um excesso de colesterol acumulado, né? A gente pode causar um quadro de inflamação de vasos, que é chamado de aterosclerose, e ela pode ir aos poucos gradualmente destruindo vasos sanguíneos. Isso são problemas que geralmente vão causar só lá na frente, no avanço da idade. Então, para a gente ter uma boa saúde como idosos, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, dos nossos hábitos quando jovens. Então, assim, hoje vocês entenderam um pouquinho melhor como que funciona aí a dinâmica do transporte de gorduras endógenas e exógenas. E vocês já sabem, então, como interpretar o exame de colesterol. Então, pessoal, uma boa semana para todos. Espero vê-los em breve.